Olha, 3 pontos contra um Fortaleza foi importante. Mas e se eu te disser que você possa ser que não esteja vendo a dimensão e o tamanho da importância desses 3 pontos contra o Fortaleza e do 1 ponto contra o Atlético Mineiro, que está fazendo um barulho e um volume gigantesco na sequência de jogos do Vitória. E quando a gente para dividir a importância de cada jogo, qual partida o Vitória pode buscar um empate e dividir a responsabilidade por cada rodada. Porque a gente sabe que, por exemplo, que nem ano passado, o segundo turno do Vitória foi determinante os jogos de confronto direto contra Grêmio, contra o Red Bull Bragantino, contra o Corinthians, mas perdeu, contra o próprio Fortaleza, que não era confronto direto, mas era jogo que o Vitória precisava dos 3 pontos, contra o Juventude. Então, assim, quando a gente para dividir a importância de cada jogo, a necessidade de cada partida, esses 4 pontos contra Atlético Mineiro e Fortaleza ganham uma dimensão gigantesca. E você vai sair desse vídeo com certeza mais crente de que o Vitória terá um ano ainda mais vitorioso, ainda mais brilhante do que o do ano passado. Olha, você que é torcedor do Vitória e não conhece o canal do NE45, onde tem o Cássio Zippo, o Thiago Minhoca e o Fred Figueiredo, você está perdendo seu tempo de pós-rodada, se deliciar com estatística, dados. Porra, eu acompanho, compro um McDonald's, um lanchezinho, liga a TV e vou assistir. Tem vezes que eu pego no sono, porque tô cansado mesmo, inclusive. Pra vocês verem que o canal Nordeste no Topo, ele é um canal comprometido em trazer conteúdo para vocês. E o que eu faço aqui é por amor também. Apesar de ter virado uma fonte de renda minha, mas é por amor, velho. Olha o horário que eu tô gravando o vídeo. E eu não acordei não, viu? Ainda eu vou dormir, pô. Ainda vou dormir. Nem cara de sono eu tô. 5h10 da manhã. Estou gravando esse vídeo e vou soltar ele às 7 horas. Então, valorize, deixa o like e se inscreva também no canal do NE45, que são os detentores do direito do vídeo aqui, que vamos trazer aqui todas as estatísticas, beleza? Se você ainda não fechou com a rapaziada aí da stream, eu vou ter que repetir mais uma vez, pô. Vai perder tempo, é? Olha, esse aqui é um recado muito bem dado. Lembrando que se você quiser assistir todos os jogos do seu clube do coração, assistir Brasileirão, Libertadores, até mesmo o novo Mundial, na TV Box, Smart TV, celular, chame a rapaziada que tem os melhores streams do mercado. O número deles está aí na tela, beleza? Você dizendo que veio pelo canal Nordeste no Topo, você vai ter um desconto interessante. Também tem um link aí na descrição do primeiro comentário fixado. Pô, tem mais de 700 canais, filmes, séries, desenho infantil. Então corra, não perca a oportunidade para acompanhar os jogos do seu time. Chama eles no WhatsApp e faça o seu teste grátis. Você tem direito a um teste grátis de 6 horas. Após as 6 horas, você comprovando que vale mesmo a ferramenta, você faz a assinatura do seu pacote, beleza? Tá perdendo tempo, tá perdendo tempo. Vamos embora. NE45, vamos trazer aqui o canal da rapaziada e vamos trazer aqui justamente o caminho que o Vitória precisa percorrer. Vamos lá. Chegamos no nosso caminho da salvação do Vitória, que já está devidamente atualizado. E o Vitória é um time que já enfrentou, veja que desenho, um de cada faixa de dificuldade que a gente colocou. Deixa eu aumentar a qualidade aqui pra gente poder ver melhor. Pode ser que tem umas travadinhas por causa da internet tá fraca, mas Lembrando que aqui as faixas de dificuldade que a gente apresenta são as faixas de dificuldade da nossa previsão inicial, do nosso Power Rank, da nossa tier list. Minhoca até argumentou: a gente pode, durante o campeonato, ir fazendo ajustes nos times? Podemos. Claro que podemos. Mas eu acho, Minhoca, que até aqui, claro que o Atlético Mineiro está com pontuação muito mais baixa né, do que o desenho que a gente projetou. O Fluminense começou a crescer. Mas eu diria que a gente está bem realista até aqui. Sim. A gente está bem realista. Talvez o Atlético Mineiro, o Botafogo, o São Paulo, o Corinthians não estejam justificando tanto o Bahia. Na verdade é o seguinte: o segundo e o terceiro degrau estão meio que uma coisa só. Mas já eram meio que uma coisa só, cá entre nós também, né? A gente debateu isso no dia que eu apresentei. É como se, na verdade, a gente tivesse aí 3 níveis, só que a gente subdividiu em 4. Uhum.
são muito próximos os níveis ali. Sim. Quando a gente pensa em Botafogo e Fluminense, quando a gente pensa em São Paulo e Cruzeiro, quando a gente pensa em Corinthians e Fortaleza, havia uma projeção melhor para os de cima? Claro que havia, senão eu não teria feito a subdivisão. Se a gente tivesse tido um olhar inicial de que todos eram iguaizinhos, seria um blocão. Mas a gente fez essa subdivisão. Tanto que até a gente pensou ali, o Santos, que a gente pensou assim, pô, tem um efeito Neymar, né, não sabemos, mas aparentemente já ganhou seu primeiro jogo sem ter, enfim, a participação dele direta, né? Ele se lesiona e o Santos, mesmo assim, conseguiu o seu resultado. Só uma correção que a gente precisa fazer, tem que fazer tal qual os outros, tem que colocar 18 ali no pessoal de baixo e 7. Então, assim, ele já quase conquistou a metade. Ah, é verdade, Minhoca, é verdade, porque esse foi o que a gente, mexeu, né? Isso. Então é 18 ali embaixo e 7, vou ajustar. 7 no bloco ali, que ele já conseguiu 3 pontos. Porque naquele dia a gente debateu e era do Vitória que estava na tela quando a gente debateu, né? Isso. Pra quem não entendeu a situação que persiste aqui o vídeo, não sei se eles vão explicar daqui pra frente, mas, por exemplo, Vitória está aqui. Desse bloco de cima, o objetivo do Vitória, primeiro, vamos focar no objetivo, depois de confirmar o objetivo, que é a permanência, vamos focar em Sul-Americana e o que sobrar, beleza? O Vitória dentro de casa, esses jogos daqui, do lado de cá é tudo de casa. Esses jogos aqui é tudo de viagem. O Vitória, pelo primeiro bloco, o Vitória precisa somar um ponto contra um desses 3 times aqui dentro de casa. Se não somou, vai ter a obrigação de somar fora. Mas precisa, dentre esses 6 adversários, né? 6 jogos, 3 adversários, mas 6 jogos. Tem que somar um ponto para conquistar esse objetivo. E aí, contra esses 5 adversários, no caso é 10 partidas, é somar 8 pontos em 10 partidas. É fácil? Não sei, depende. Porra, quem sabe vencer um rival num clássico, conseguir um ponto fora, sei lá, conseguir uns 2 empates lá fora. O Vitória vai ter que se revirar, vai ter que se desdobrar. Série A é dessa forma, porque, por exemplo, fora de casa ele já conseguiu um ponto contra o Atlético Mineiro desse bloco. Falta jogar dentro de casa contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, mas vamos embora. Contra esse bloco aqui, ele precisa somar 7 pontos, mas ele 9 pontos, mas ele citou que aqui seria 7 e aqui seria 18. Então vai ter alguma alteração. Então vocês estão entendendo aí, essa aqui é a importância que a quantidade de pontos que o Vitória precisa somar por cada bloco, tanto fora de casa como dentro. E essa aqui é a quantidade que até agora somou, né, desses bloquinhos aqui. Foi quando a gente abriu 18, a enquete aqui na... E 7. O que aumenta o pedido por 7, né, Minhoca? É isso. O famoso... Quem precisa. As fases muito perto de concluir. Pro Vitória, muito perto aí. Já. Quem precisa. 42% pro Vitória, muito perto aí já de concluir 2 fases. Muito perto de concluir os jogos fora de casa contra o segundo bloco e os jogos dentro de casa contra o terceiro bloco. Tá? Uma tabela, Cássio, difícil, mas sobretudo equilibrada. É o único time que transitou já nas 4 faixas de dificuldade do campeonato pela nossa projeção inicial. Repito, tá? Deixa então aqui, aproveitar o silêncio. Tava aqui apertar para soltar o mudo aqui. Essa tabela, ela tem uma curiosidade, porque... O caminho da salvação, respeito a tabela. O nome, o caminho da salvação. Porque em algum momento, não vai ser agora, mas em algum momento a gente vai ter que mudar alguns times de lugar. Então, a gente, assim, um time que estava largando muito mal, de repente ele merecer estar no bloco acima. Por enquanto, eu acho que os times ainda estão onde tem que estar. A gente acertou com o Inter ali, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, nesse momento, está ensaiando que pode ser um ano difícil, e a gente está valorizando muito o ponto contra o Atlético Mineiro ainda, mas eu acho que tem que ficar dessa forma. Estou só fazendo a ressalva do caminho da salvação, de que em algum momento a gente vai ter que reavaliar, e aí tu vai ter um trabalho muito grande. É lá quando terminar ali, aquela pausazinha ali, o texto do campeonato, que a gente vai refazer a nossa configuração de onde cada um briga. Se a gente refizer a tier list, a gente refaz o caminho da salvação. E aí a gente refaz aqui. Porque refazer o caminho da salvação é reconfigurar o lugar de cada um. É basicamente isso. Nesse momento eu estou aceitando. Colocando aqui deixa eu olhando rapidamente o que a Vitória fez aqui. O Vitória, Cássio, ele tem um em cada degrau. Isso é muito curioso. Ele tem uma experiência em cada degrau de dificuldade. No fim das contas, a gente valoriza muito o desempenho que o Flamengo está tendo. Ou eu, não vou dizer a gente, mas pelo menos eu. O Vitória fez 4 jogos e essa derrota para o Flamengo acaba sendo a derrota que está toda na conta. Então, no fim das contas, o Vitória, ele... E a gente botou 0 do Juventude, na verdade, né?
Não, ele tem a obrigação de 8 ali, né? Ele zerou contra o Juventude. Naquele bloco ali. Ah, não, tá, tudo bem. É porque eu olhei os dois do lado e me confundi. Na verdade, os 38 jogos estão na tela. É só pra. Ok. Isso. Sim. É. Pronto, ele só farrapou mesmo em um jogo. Porra, assim, acho que tá no caminho, pro caminho da salvação. O único dos jogos onde ele podia pontuar, que eram 3. Um ele não podia. Esse um ali pro Flamengo, acho que tá. Mesmo em casa, eu aceito o 0. Mas, Cássio, só lembrando, tá? Eu sei que o 0 é fora de casa e um é em casa. Eu tô falando que eu aceito não é isso o 0. não, é porque é Flamengo, Palmeiras e Inter. Um dos 3, Exatamente. um de 9. Eu vou ter que reexplicar o quadro todo, tá? Não, sabe? Então, meu irmão, então tá muito boa, porra. Poxa, eu tava colocando só isso como ressalva, então tem ressalva nenhuma. Não. Isso Olha mesmo. só. Isso vale pra todos. O número branco é a soma do que você faz nesses jogos, tá? Porra, então veja. Então, só concluir o que eu tava dizendo aqui. Então, eu tava colocando o Flamengo como ressalva. Por isso que eu tava falando, perdeu o jogo, então, sem ter ressalva nenhuma, pô. Porque não tem ressalva nenhuma. Ele tá cumprindo completamente o objetivo. Completamente. Tá, na verdade, tá até além. Ele tá além. Veja só, os 4 pontos dele são pontos valiosos. Ele tá perto, vou repetir, ele tá muito perto de conseguir cumprir a missão do bloco 2 fora de casa e tá muito perto de conseguir cumprir a missão do bloco 1 dentro de casa. Porque ele conseguiu aí pontuações relevantes. Ele beira a irrelevância esse bloco 1, pô. O bloco 1 beira a relevância. É um ponto em casa. Veja só. É um ponto, pô. Em 6 jogos, a missão contra o bloco 1 é um ponto, pô. Beira a irrelevância. E Sem outra, jogo. ele quase fez esse ponto, tá? O jogo tava 1-1. Foi. Então ele tem ali 50% do bloco 2 fora de casa, Chave, 42% do bloco 3 em casa, e ali ele tem uma derrota para o Juventude. Então ali é onde tem um ponto mais crítico, porque naquele bloco 4 fora de casa, a gente meio que oferece para cada time o desenho de 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Ele já gastou uma derrota. Mas passa. É o pior resultado dele no torneio, no campeonato. É o pior resultado dele no campeonato, é perder para o Juventude. E a ordem importa, Fred. Se largou ganhando do Fortaleza, empatou com o Atlético, perdeu, de repente perdeu do Juventude na 4ª rodada. E, pô, o time largou tão bem, começou ganhando do Fortaleza. A ordem importa. O time, o fato perfeito. Dessa reabilitação ter vindo agora, e a gente faz o pós-jogo a cada rodada, o pós-jogo dessa rodada pro Vitória é muito satisfatório, pô. Agora, esse bloco 1, ele é muito mais psicológico do que importante de pontuação. Ele serve muito mais para você conseguiu fazer frente, fazer um bom jogo nesse bloco 1, você conseguiu ser competitivo nesse bloco 1. E que dentro dessa lógica, o Inter deveria ser bloco 1,5, viu? Bloco 1 mesmo, só o Flamengo. Agora não tem como não. Mas digamos assim, dos 3 é onde você imagina o ponto, né? Isso, é onde você imagina o ponto. Exatamente. Perfeito. Que análise boa, né, velho? Que esse é o caminho que o Vitória tem que seguir. Tá ligado? Esse é o caminho que o Vitória tem que seguir. O torcedor, por mais que ele tenha que cobrar as mal performances, mas se olharmos ao fim da linha, né? Agora, depois de vencer o Fortaleza, empatar contra o Atlético, tá uma maravilha, tudo dentro dos planos. Perdeu um jogo que, na prática, poderia e não poderia, contra um adversário direto, o Juventude, mas era dentro da casa deles. A vitória começou mal. E a sequência dos jogos também importa demais. Eu concordo ali com o Cássio Zipoli, beleza? Deixa o like aí e também vão lá no canal do NE45, beleza? Onde vai estar a live completa se você quiser assistir.